Olá, boa tarde. Essa é a nossa primeira aula assíncrona. Para essa aula estava previsto falarmos sobre o capítulo 1, que trata de unidade de medida. Resolvi fazer uma pequena mudança, iniciar com o capítulo 2, onde nesse capítulo eu já trato essas unidades de medida, que é a unidade de comprimento, unidade de tempo e unidade de massa. Quando eu falo de posição, eu estou me referindo a um lugar no espaço, né? Então vamos pensar aqui no plano X, né? Então a gente sempre começa colocando aquele que está na horizontal como sendo um eixo X. Então você tem um local nesse plano, que pode ser qualquer ponto de referência, e quando eu quero o deslocamento, eu preciso duas posições dessas. Então, posição 1, posição 2. E essa distância entre a posição 1 e a posição 2, a gente trata como sendo o deslocamento. O deslocamento seria a posição 2 menos a posição 1. Aqui a gente já tem a primeira unidade de medida, que é a unidade de comprimento. Quando eu trato de posição, eu estou tratando de um lugar no espaço. Quando eu falo de deslocamento, é uma distância. Logicamente, a gente vai ver futuramente que distância e deslocamento são coisas distintas. Às vezes elas se coincidem, mas nem sempre distância e deslocamento se trata da mesma coisa. Quando eu falo de velocidade, eu estou falando de rapidez do deslocamento. Quando se trata de rapidez, você entra com uma outra unidade de medida, que é a unidade de tempo. Ou seja, a velocidade é quanto maior, quanto menos tempo você gasta para percorrer uma distância ou um deslocamento. Então, qual que é o objetivo desse aprendizado? Saber que todas as partes de um objeto se movem na mesma direção e com a mesma velocidade. A gente pode estudar ela como se fosse uma partícula. Então, se você tem um corpo extenso, você pode, no local desse corpo, você colocar apenas um ponto, como se toda a massa desse corpo estivesse concentrada em um único ponto. Então, eu posso tratar como se fosse uma partícula. A gente precisa saber que a posição de uma partícula pode ser expressa em coordenadas, né? Você pode ter eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, a posição dessa partícula ela pode estar relacionada com as três coordenadas. A gente precisa descrever a relação entre o deslocamento de uma partícula e as posições inicial e final, foi o que eu fiz anteriormente. Então, você pode ter eixo X, posição 1, posição 2, como pode ser eixo Y, posição 1, posição 2, e assim sucessivamente. A gente precisa descrever a relação entre a velocidade média e o deslocamento e o intervalo de tempo. Olha só, a velocidade média nada mais é do que a razão entre o seu deslocamento e o intervalo de tempo que ele gasta para fazer isso. Descrever a relação entre a velocidade escalar média e a distância total percorrida. Olha só, a velocidade média é deslocamento. Velocidade escalar média, esse já é a distância por intervalo de tempo. Tá? Então, são coisas que a gente vai ver que são distintas. Velocidade média, ele se preocupa com quanto deslocou. Se a posição final e a posição inicial são as mesmas, a velocidade média é zero. Já a velocidade escalar média nunca será zero. Se você tiver um gráfico de uma partícula em função do tempo, eu posso determinar a velocidade média entre os dois instantes de tempo. Então, com um gráfico, você tem um gráfico da posição em função do tempo com essas duas posições, posição inicial, posição final, tempo final e tempo inicial, você pode determinar
a velocidade média. Então, seria assim, V é delta S sobre delta T. Esse S pode ser X, pode ser Y, pode ser Z. Mas eu preciso saber qual é a posição inicial, o S1, e qual que é a posição final. Qual é o tempo 1 e qual é o tempo 2 para ter delta S sobre delta T. Vamos restringir o movimento de 3 formas. Apenas movimentos retilíneos, ou seja, eu vou considerar sempre movimentos em linha reta. A gente não vai se preocupar com o que causou, ou seja, as causas do movimento, ou seja, o que foi responsável. Vamos supor que é sempre uma partícula, ou seja, como se toda a massa do objeto estivesse concentrada em um ponto. E, quando nesse caso, essa partícula pode ser um elétron, né? Uma carga pontual, ou uma partícula que se move com velocidade constante. Bom, para isso a gente precisa determinar a posição e a medida em relação a um ponto de referência. Qual que é esse ponto de referência? A origem. A origem é o ponto zero. E a posição tem sempre um sinal, que é sentido positivo ou sentido negativo. Então, olha só. Eu posso ter um deslocamento para a direita, a partir da origem, ou para a esquerda, né? Pode ser, por exemplo, ó, eu posso ter posição 1 igual a 2, aqui no caso metros, né? E a posição 2 seja igual a 3 metros. Então, olha só, o deslocamento desse aqui é no sentido positivo, porque o final é maior do que o inicial. Como eu posso ter a posição 1 igual a 1 metro e a posição 2 igual a menos 2 metros. Pergunto para você, qual deles tem um maior deslocamento? Logicamente esse aqui, porque se ele saiu do 1 e foi até o menos 2, então ele vai percorrer essa distância aqui. Ó. Esse é o seu deslocamento. Olha só como é que a gente faz a conta. Delta x aqui é final menos inicial. Então, delta x é igual a 1 metro. Nesse aqui, ó, delta x é igual a final menos o inicial. Então, delta x aqui é menos 2 com menos 1, menos 3 metros. Em módulo, o deslocamento desse aqui é maior. Esse deslocou 1 metro e esse deslocou menos 3 metros. Bom, então, essa variação de posição, de deslocamento, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, como a gente viu. x2 menos x1. Ó, se ele sai do 5 e vai até o 12, então seria 12 menos 5, que dá 7 metros. Se ele vai do 5 para o 1, então aqui delta x é igual a 5, que é, desculpe, é sempre o final, menos o inicial. Então é 1 menos o inicial, que é 5, que dá menos 4 metros. Se ele vai do 5 para o 200 e depois ele termina no 5, esse aqui não me interessa. Me interessa é que ele saiu do 5 e terminou no 5. Ou seja, final menos inicial dá 0. A distância total percorrida nesse item aqui e nesse item aqui é exatamente igual ao deslocamento. Já nesse aqui, a distância percorrida, olha só, ele foi do 5 para o 200, 195.
Depois ele voltou para o 5, mais 195. Então dá 390 metros que é a distância percorrida. Mas o deslocamento é zero. Que então, nesse caso aqui, olha só, distância percorrida e deslocamento são diferentes um do outro. Tá? Isso que eu falei no início. Nem sempre distância percorrida e deslocamento se coincidem. Quando eu falo de deslocamento, esse é uma grandeza vetorial. Tá? A gente não falou de vetores, mas a gente futuramente, os próximos capítulos, a gente vai começar a trabalhar com vetores. Então, para ser vetor, tem que ter sentido, ó, positivo ou negativo, tem que ter um valor numérico, um módulo, que é o comprimento ou distância em metros. E se a gente ignorar o sinal, a gente tem o valor absoluto. Olha só, se o delta x é menos 4, o módulo dele é 4. Olha só por esse exemplo aqui. Considere 3 pares de posições inicial e final ao longo do eixo x. O item A, menos 3 e mais 5. Então, delta x no item A fica assim, ó. Final menos o menos 3. Menos inicial. Que vai dar menos com menos mais, 5 mais 3, 8 metros. Já no item B, seria final menos 7 menos o menos 3. Ó, menos com menos mais, então dá menos 7 mais 3, que dá menos 4 metros. E no item C, seria final, que é menos 3, menos o inicial, que é 7, que vai dar menos 10 metros. Vamos ver o que ele pergunta aí. Quais desses pares correspondem ao deslocamento negativo? Olha, esse aqui, o item B, que dá menos 4, ó, menos 7, menos 3, na verdade é menos 7, menos o menos, ou seja, esse aqui vai ser mais, né? E o item C, que é menos 7 final, ou menos 3 final, menos o inicial, que é 7, que dá menos 10. Tá? Ele não faz a conta, ele só faz a referência aos 2 pontos. Ó. Ele não está somando aqui para poder menos 7 com menos 3 dá menos 4, não. Tá? Ele só está falando dos 2 elementos. No item B, que é final e inicial, então seria menos 7 menos, então aqui teria mais. E aqui, final e inicial, que é menos 7, menos 3 menos 7, que dá menos 10. Então, para a gente calcular a velocidade média, a gente precisa dessa razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo que leva para poder fazer isso. Então, a rapidez com que houve o deslocamento é a medida entre o quanto, a distância que você percorre e o tempo que você demora para poder fazer esse deslocamento. Isso é a velocidade média. Se você for fazer um gráfico, o gráfico está aqui, ó. Eixo Y e eixo X. Observe que o tempo sempre vai ficar no eixo X, que é o termo independente. Ou seja, o tempo não depende de nada. O tempo está sempre percorrendo, sempre evoluindo, né? Então, sempre sentido positivo, sempre começa no zero. Já o eixo Y é o termo que depende. Ou seja, a posição ela vai depender do tempo. Então, para calcular a velocidade média é uma reta aqui, no caso aqui, uma reta secante. Tá? Então, se eu quero entre o tempo 1 e o tempo 4, então eu tenho aqui, ó, o intervalo de tempo, que dá 3 segundos, ó, entre 1 e 4, 3, e a distância percorrida, que é
do menos 4 até esse 2 aqui. Então, seria assim, ó. Delta x é posição final, ó. Posição final é essa aqui, ó. Então, é 2. Menos a posição inicial, que é menos 4. Então, menos o menos 4, que dá menos 6. A unidade aqui é metro, então menos 6 metros. Ou, desculpe, mais 6, né? Menos, mais 6. Mais 6 metros. Então, a velocidade média é delta x, que é 6, dividido pelo intervalo de tempo, que é, ó, começou no 1, terminou no 4, então dividido por 3, que vai dar 2 metros por segundo. Agora, a velocidade escalar média, que é uma coisa diferente, né? Aqui você precisa da distância total, tá? Ele colocou S médio aqui, mas você pode escrever assim, a velocidade escalar, sem colocar o valor médio aqui, distância dividido pelo tempo. Agora só, uma partícula se move do ponto 3 ao ponto menos 3 em 2 segundos. Então, aqui, ó, 0, ele vai do 3 para o menos 3. Então, a distância percorrida aqui é 6. Tá? Então, a distância percorrida é 6 metros. Se eu pedisse a velocidade média, nesse caso aqui, tranquilo. O único problema é que o deslocamento Δx, no caso aqui, seria posição final menos a posição inicial, que dá menos 6 metros. E aí eu fosse calcular a velocidade média aqui, sendo que ele gastou apenas 2 segundos, então a velocidade média seria menos 6 dividido por 2, que dá menos 3 metros por segundo. Já na velocidade escalar média, eu não levo em consideração esse sinal aqui, eu preciso do valor absoluto. Tá? Então, a distância percorrida aqui são 6 metros. Então, aqui seria 6 dividido por 2, então a velocidade escalar média, 3 metros por segundo. Olha só, os valores, o módulo deles se coincidiram. A velocidade média deu menos 3, porque ele está indo do positivo para o negativo. E a velocidade escalar média não leva em consideração esse sentido, né? Ele é 3 metros por segundo, que é o valor absoluto. Mas se ele voltasse aqui para a posição 3, a velocidade média seria 0. Por quê? Porque a posição final e a posição inicial seriam as mesmas. Então, se a posição inicial é 3 e a posição final é 3, seria final 3 menos inicial 3, que daria 0. Então, Δx seria 0. Mas a velocidade escalar média não seria 0. Por quê? Eu levo em consideração a distância total percorrida. Olha só, ele ia andar 6, iria voltar 6, a distância que seriam 12 metros. Ok? Então, só cuidado com isso. Velocidade média, você leva em consideração o deslocamento. Velocidade escalar média, você precisa da distância total percorrida. Nem sempre os dois valores se coincidem. Bom, e a velocidade instantânea e velocidade escalar? Olha só. Velocidade instantânea é uma velocidade em um instante determinado, um instante qualquer. Por exemplo, você tem aquele gráfico de S em função de t. E aí você tem a curva aqui. Se eu traçar aqui, essa reta aqui, entre esse ponto, esse tempo aqui, e esse tempo aqui, eu tenho duas posições, posição 1 e
posição 2. Então, a velocidade aqui média seria ΔS sobre ΔT. Mas eu não quero a velocidade, eu quero a velocidade em um ponto qualquer. Ou seja, nesse ponto aqui. Ao invés da reta ser secante aqui, você vai ter uma reta que tangencia. O que significa? Significa dizer que eu vou aproximar os dois intervalos de tempo. O tempo 1 e o tempo 2. Então, essa velocidade aqui seria o limite entre essa distância percorrida e o intervalo de tempo, quando esse intervalo de tempo tende a zero, ou seja, quando esse intervalo de tempo aqui fica igual a zero. Aí eu tenho a velocidade nesse exato momento aqui, nesse instante que eu quero, nesse instante, tá? Isso é muito mais simples, olha só, a expressão está aqui, ΔX sobre ΔT, ou seja, basta derivar a função. Eu tenho uma função, a função x, e aí para me calcular a velocidade, basta fazer a primeira derivada. Tá? Então eu tenho a velocidade em um instante qualquer. Vamos aqui, ó. Vamos calcular isso aqui. A velocidade escalar é um modo da velocidade, tanto para a velocidade de 5 metros por segundo, quanto para a velocidade de menos 5 metros por segundo, a velocidade é 5 metros por segundo. Tá? Então eu tenho aqui a equação. A equação é essa aqui. Ó. Primeira delas. X igual a 3t menos 2. A segunda. X igual a menos 4t ao quadrado menos 2. E a terceira. X igual a 2 sobre t ao quadrado. E a última, x igual a menos 2. Em que caso a velocidade da partícula é constante? Quando que ela é constante? Constante quando a velocidade ela é um número puro. Por exemplo, se for 10 metros por segundo, ela é constante. Já se ela depender aqui, ó, 10 vezes t, então ela não é constante. Ela vai aumentando com o tempo. Então, como é que eu faço isso? A velocidade, eu vou derivar ela, a posição, e descobrir se é constante. Primeiro aqui, ó, V dx dt. Ó, sempre lembrando a expressão matemática. Ó, V dx dt. Então, vou derivar isso aqui. Ó. Derivada de um polinômio, o t está elevado a 1, então derivada de t dá 1. Então, dá 3. Derivada do 2, derivada de uma constante é 0, então dá 3 metros por segundo. Isso tendo elas como no sistema internacional, né? No sistema internacional, a distância sempre em metro e o tempo sempre em segundo. Nesse próximo aqui, ó, vou derivar isso aqui, ó. V menos derivada do t ao quadrado dá 2t. Então fica menos 8t. Derivada de 2 dá 0. Então dá menos 8t. Esse aqui, para facilitar, eu posso escrever isso aqui, ó. 2t elevado a menos 2, ó, para poder derivar, ficar mais fácil. Então, a derivada disso aqui vai dar derivada de t elevado a menos 2 dá menos 4t elevado a menos 1, ou 4 sobre t. E esse aqui, derivada de uma constante, isso é 0. Agora vamos para as perguntas. Em que caso a velocidade da partícula é constante? Ela é constante quando a velocidade não depender do tempo. Então, ela é constante na primeira equação e ela é constante na quarta equação. Ó. Equação 1, 2, 3 e 4. Então, é constante no caso 1 e no caso 4. Em que caso a velocidade está orientada no sentido negativo do eixo x?
Olha só, menos 8t, ó, negativa. Aqui, menos 4t elevado a menos 1. Então, nesses dois casos, no caso 2 e caso 3, é o item B, ela está orientada no sentido negativo. Bom, e os gráficos? Ó, o gráfico da posição. Como é que a gente faz para analisar eles aqui? Olha, daqui do 0 até o 1. Ó, a posição permanece a mesma. Então, a velocidade é 0, está parada. Do 1 até esse ponto aqui, ponto 3, ó, tem uma curva. Significa que a velocidade está aumentando. Do 1 até o 3, a velocidade está aumentando. Uma inclinação. Já do ponto 3 até o ponto 8, ó, uma reta. Se é uma reta, significa que a velocidade não está variando. Então, a velocidade ela é constante. Como é que eu calculo essa velocidade aqui? Ó, ΔX sobre ΔT. Ele vai do 5 até o 25. Então, ΔX é 20 metros. Intervalo de tempo do 3 até o 8. Então, ΔT dá 5 segundos. Então, a velocidade aqui, no caso, é ΔX sobre ΔT, que vai dar 4 metros por segundo. Que está aqui, ó. Daqui até aqui, velocidade 4 metros por segundo. Quando ela chega nesse ponto, olha só, tem novamente uma inclinação. Agora, a velocidade ela começa a cair até o ponto 9. Ó. Então, do 8 até o 9, ó, a velocidade diminuindo. Estava em 4, foi para 0. E quando ela chega nessa posição aqui, olha só, a posição não muda mais. Então, a velocidade passou a ser igual a 0 novamente. Agora um probleminha para a gente resolver e postar lá na plataforma. Vamos lá. A velocidade de uma partícula que se move ao longo do eixo x varia com o tempo segundo a expressão. Então, a expressão é v igual a 40 menos 5t ao quadrado. Isso tudo no sistema internacional. Então, metro por segundo. Item A. Ache a aceleração média desse intervalo. Bom, então, eu não discuti ainda, que esse é o assunto da próxima aula. Vamos fazer outras aplicações aqui, tá? Eu vou mudar isso aqui, a expressão do seguinte, porque aqui eu não dei a expressão para aceleração, então esse aqui vai ser x, aqui é metros. Então, você muda isso aqui, ó. Então, ao invés da velocidade, a posição. X, tá. Então, ache a aceleração. Corta aqui, vamos colocar a velocidade. Todos eles aqui que a gente tiver a aceleração, coloca a velocidade. Depois do item C a gente vê se é possível, tá? Então, mudei isso aqui para x. Então, eu quero a velocidade. Então, v é dx dt. Derivada de uma constante é 0. Derivada de t ao quadrado dá 2. Então, 2 vezes 5, 10. Então, menos 10t. O que eu preciso agora? Só substituir o t igual a 2. Porque a velocidade média é entre 0 até 2 segundos. Então, o que você precisa? Você precisa ou encontrar a expressão para a velocidade ou calcular a velocidade aqui.
No caso aqui, a gente se perdeu porque, na verdade, ele não quer a velocidade instantânea, né? Não tem uma expressão para velocidade instantânea. Tem no item B. No item B, tem a velocidade instantânea. Então, é só substituir o 2 aqui e calcular o item B. Para o item A, você tem que apenas fazer isso aqui, ó. X igual a 40 menos 5 vezes 0 ao quadrado, acho x1. O x2, 40 menos 5 vezes 2 ao quadrado, achou o x2. E aí, a velocidade é x2 menos x1 dividido por t2 menos t1. Aqui já perdeu o foco, né? Porque eu mudei tudo, então esse item C aqui não precisa fazer. Então, recapitulando, ó. Item A. Ache a velocidade média nesse intervalo de 0 até 2. Velocidade média, você precisa do ΔX e o ΔT. Como eu tenho a função aqui, vou calcular o x1, vou calcular o x2. Eu tenho o x1 e o x2, só substituir, e os tempos t2 e t1. Já no item B, ele quer a velocidade em t igual a 2 segundos. Aí é a velocidade instantânea. Então, dx dt. Derivei, basta substituir aqui. Tá? E aí é só postar para mim lá na plataforma. Tá ok? Então, até a nossa próxima, que é sexta-feira. E aí, sexta-feira será uma lista de exercícios para que a gente possa resolver. Até a próxima, então.